Vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Pai, Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa noite. Espero que você esteja bem. Que o Senhor Jesus venha guardar o seu lar, a sua casa, a sua família. Mais uma noite de louvor para o Senhor Jesus. Que nessa noite o Senhor Jesus, Ele pode estar no seu lar ou no seu barco. Que o Espírito Santo de Deus, Ele venha te abençoar aí onde você está. Que esse louvor, qual vai ser entoado, chegue até o seu lar, a tua casa, a sua família. Eu queria orar pela sua vida, pelo seu lar, pela sua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entregamos a Ti, Pai amado Senhor Deus, aquilo que já é Teu, a adoração. Porque ela vem de Ti e volta para Ti, Pai amado Senhor Deus. Que nessa noite não seja diferente. Que nessa noite, Pai amado Senhor Deus, o Teu Espírito Santo venha fazer com que, Senhor, essa adoração ela seja, Pai amado Senhor Deus, uma adoração de cura, uma adoração de milagres, uma adoração de transformação espiritual. Pai amado Senhor Deus, que o medo, que a angústia, que tudo aquilo que tem, Pai, assolado a vida dos teus filhos, que o Senhor esteja ali, Senhor, no barco da casa deles, para que não venha, Pai amado Senhor Deus, a desilusão e deixar, Pai amado Senhor Deus, que só o Senhor pode ter controle de nossas vidas nesses momentos tão difíceis. E eu já te agradeço, Pai amado Senhor Deus. Continua, Senhor, nos abençoando através do louvor, através da palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Mais de Ti e menos de mim. Seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Declare mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. Mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Senhor. De Ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de
mais de ti, Senhor. De ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti, Senhor. De ti, Pai, de ti, menos de mim, Senhor, menos de Senhor, menos de mim, menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, oh, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos, bem suave, que Ele cresça, oh, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita paz, infinita humildade, servo de todo, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, oh, eu diminua, Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, oh, eu diminua, Ele apareça, oh, oh, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, humildade, servo de todos os irmãos. Toda honra, toda glória seja somente tua, Jesus. Nós estamos aqui nessa noite para te adorar, Jesus. Que o Senhor possa crescer mais e mais em nossas vidas. Que o teu poder, que o teu Espírito Santo possa estar cada vez mais em nós, ó Deus, nos aperfeiçoando, Pai, para que sempre nossos lábios venham a ter o louvor, para que sempre nossos lábios venham a ter adoração, para que sempre nosso coração venha a ter a gratidão a Ti, ó Pai, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor já operou em nossas vidas. Somente o Senhor é digno, Pai. Somente o Senhor é digno, 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 Pai. Oh, yeah, yeah. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar, Senhor. No Teu altar, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda para que nós em nenhum momento venhamos desanimar.
Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos cada vez mais nos alegrar em Ti, Senhor. Nos alegrar em Ti. E sabermos, ó Pai, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o motivo da nossa alegria. Só o Senhor é o motivo da nossa alegria, do prazer. Só temos vida porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado, Jesus. Tu és digno e merecedor de muito mais. Aleluia, Senhor. Oh, oh, oh. Aleluia. Aleluia. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar. Pronto para servir e receber o Teu poder. Além do véu, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. E nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação do Teu poder, do Teu poder pra curar as cadeias, quebrar ou agir e fluir. Uma só palavra bem forte. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo vier me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Além do véu, além do véu, eu quero estar. Vem fluir o quê? A Tua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder, pra curar as cadeias, quebrar ou agir, eu fluir, renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação, o Teu poder pra curar as cadeias, quebrar ou agir,
Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em mil as lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo vier me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, uma só palavra, uma só palavra que Deus mandou vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo vier me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, a unção imbatível serei. A unção imbatível serei. A unção imbatível serei. A unção imbatível. A unção imbatível serei. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria, é um prazer imenso poder, mais uma vez, ministrar a palavra do Senhor para os irmãos. É um privilégio, é uma honra muito grande. E eu agradeço a Deus a oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, uma porção. E eu creio que essas porções, a cada dia mais, elas vão nos alimentando. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler aqui do verso 25 ao verso 35. Esse pequeno bloco aí de 10 versículos. Em algumas Bíblias tem o título desta passagem. O título é O Custo do Discipulado. E hoje nós vamos falar sobre o custo de seguir a Jesus. Amém? Vamos ler Lucas, capítulo 14, dos versos 25 até o verso 35. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, Jesus lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos e seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, apenas será lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, vamos falar sobre o custo do discipulado, o custo de seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus implica num custo. Quando eu falo custo, meus irmãos,
eu não quero dizer o custo da salvação, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Nós somos salvos pela graça em Jesus Cristo. O sangue de Jesus derramado na cruz, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz por nós para que nós fôssemos salvos. Quando eu falo de custo, é uma consequência. É uma consequência do que é seguir a Jesus Cristo. Porque quando a gente fala em custo, a gente quer dizer o seguinte: quando nós vamos tomar uma decisão, nós pesamos os prós dessa decisão e aquilo que vai contra, as coisas negativas daquela decisão. A soma desses prós e desses contras, elas formam o custo. Elas são uma consequência, elas são algo que é o resultado daquilo. Quando a gente vai falar de custo, nós falamos disso. Nos versos 25, acompanhando aqui, milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, Jesus declarou a essa multidão. Nós notamos que, por onde Jesus passava, ele arrebatava grandes multidões. Ele arrebatava muitas pessoas que seguiam a Jesus. Eram muitas mesmo. Mas não eram todas essas pessoas que seguiam a Jesus que poderiam ser chamadas seus discípulos. Por que eu digo isso? Jesus, ele tinha um grupo de discípulos, pessoas que tinham calculado, tomado uma decisão. Fala, peraí, eu quero seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus implica nessas consequências. Para que eu siga a Jesus, vai acontecer certas coisas comigo. Estou eu disposto a ser de fato um discípulo de Jesus? A ser uma pessoa que vai seguir os ensinamentos de Jesus, o Filho de Deus? E eles pesavam e eles se tornavam seus discípulos. Eles tinham a vida voltada a ser um discípulo de Jesus. Nós podemos dividir os seguidores de Jesus, acredito, em 3 categorias. Existiam os 12 apóstolos, que o próprio Jesus havia separado dos seus discípulos. Existiam os discípulos e existia a multidão. A multidão, meus irmãos, elas só seguiam Jesus sem ter um compromisso com os ensinamentos de Jesus. Seguiam Jesus porque muitas vezes eles queriam ver os milagres, porque é como se Jesus fosse, na época, uma pessoa célebre, uma celebridade, um profeta. Era uma pessoa famosa pelos seus feitos. Então, por onde Jesus passava, além dos seus discípulos e dos 12 apóstolos, existiam milhares de pessoas que queriam saber quem era esse Jesus. Mas, nossa, quem é esse Jesus? Vamos ver lá o que Jesus está fazendo. E seguiam ele muitas vezes por muitos quilômetros, impressionados com o que eles viam Jesus fazer, com o que eles viam Jesus falar. Mas essas pessoas seguiam a Jesus e não eram seus discípulos porque elas não eram identificadas com a sua mensagem, que era uma mensagem que exigia o autossacrifício. Como Jesus diz no verso 26, se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Muitas vezes essa multidão era essas pessoas que não queriam ter este compromisso de amor. Esse compromisso desse amor a Cristo acima de todas as coisas. Com base nessa passagem, nós podemos colocar 3 aspectos do que Jesus exige para que as pessoas sejam discípulos dele. Nós podemos colocar um certo tipo de amor. No verso 26, Jesus exige um certo tipo de sofrimento dos seus discípulos. No verso 27, e um certo tipo de desapego. E nós vamos falar sobre cada um deles. No verso 26, ele coloca o amor a Deus, o amor a Cristo. Tanto que ele coloca que se alguém deseja seguir-me, ama seu pai, sua mãe. Ele coloca pessoas importantes. Não eram quaisquer pessoas que Jesus cita. Jesus cita pessoas da família. E Jesus cita até a própria pessoa, o amor próprio. Para seguir a Cristo, ser um discípulo de Cristo, isso exige um amor que vai além de qualquer outro amor.
Jesus aqui no verso 26, ele não está falando que você não pode amar seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, você não pode amar você mesmo. Jesus não está falando isso. As palavras, quando Jesus coloca aqui, ele coloca que o amor a Jesus, o amor a Deus deve ser maior que o amor ao pai, à mãe, à esposa, aos entes queridos, até mesmo a sua própria vida. É isso que Jesus fala aqui no verso 26. Esse certo tipo de amor para ser um discípulo que Jesus exige das pessoas que querem de fato seguir a Cristo, ser seus discípulos, é um amor que está acima de qualquer outro amor que nós tenhamos nesse mundo. Por coisas materiais, por conquistas, por familiares, por amigos, por filhos, por esposa, todo tipo de amor que você imaginar, meu irmão. Todo tipo de amor que você imaginar. Este amor a Deus, ao Evangelho, para que você seja considerado um discípulo. Porque Jesus deixa bem claro que se você ama qualquer dessas coisas que Jesus cita no verso 26, mais do que a Ele, você não pode ser considerado discípulo de Jesus. Você não pode ser considerado um seguidor de Jesus. Você não pode ser considerado uma pessoa que tem um compromisso com o Evangelho. Uma pessoa que tem um compromisso com a mensagem da cruz. Se você ama mais as coisas deste mundo, se você ama mais os seus familiares, se você ama mais os seus amigos do que a Jesus, isso te coloca como uma pessoa que não pode ser discípulo. Ser discípulo de Jesus exige um amor a Ele acima de qualquer outro amor. No verso 27, ele fala sobre carregar sua cruz. Todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. E no verso 27 nós falamos de que Jesus, ser discípulo de Jesus, implica na consequência de um certo tipo de sofrimento. Quando Jesus fala sobre carregar a cruz, é engraçado quando Jesus fala assim, porque nós, lendo a Bíblia do nosso tempo, nós já sabemos que Cristo foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e virá para nos buscar. Nós sabemos o final da história. Nós já sabemos que Jesus morreu numa cruz. Mas naquela época, naquele momento, quando Jesus fala sobre carregar a sua cruz, os discípulos não tinham visto Jesus morrer na cruz ainda. A crucificação ainda não havia se consumado. Então, Jesus ainda assim fala de carregar a cruz. O que carregar a cruz significava? A cruz, ela era um símbolo máximo de humilhação e rejeição. Significava que aquela pessoa, ela era uma ameaça para a sociedade. Ela era um bandido. Ela era uma pessoa rejeitada pela sociedade e ela deveria ser punida. A cruz, a morte pela cruz, carregar a cruz, a crucificação, todo o processo da crucificação era um processo de degradação humana. Era humilhante. Era ultrajante. As pessoas, elas eram açoitadas antes de serem crucificadas, como Jesus foi açoitado. E elas carregavam a própria cruz antes de serem crucificadas como um símbolo de humilhação. Eles estavam carregando um instrumento da sua própria pena. Eles estavam carregando ali o objeto onde eles seriam humilhados. Onde eles seriam humilhados mais do que eles já tinham sido açoitados e humilhados e completamente arrasados. Eles ainda tinham que carregar sua cruz, o próprio instrumento deles de vergonha e de dor, para que eles morressem. Era um processo agonizante. Não era um processo fácil, porque as pessoas, quando elas morriam em cruzes, elas morriam por asfixia. Elas morriam sufocadas. As pessoas, elas eram colocadas numa posição onde ficava muito difícil respirar e elas lutavam pela vida a cada instante. Era uma morte lenta, era uma morte dolorosa. E essa foi a morte que Jesus sofreu na cruz por nós. E Jesus fala para que nós carreguemos a cruz. Isso implica, meus irmãos, num sofrer pela mensagem da cruz. Porque hoje em dia, muitas vezes, nós vemos um evangelho sendo pregado por outras pessoas, um evangelho muito fácil.
Um evangelho onde tudo dá certo. Um evangelho onde as pessoas elas são enganadas que você só vai ser próspero, você só vai ter bênçãos, você só vai ter coisas boas, nada de ruim vai te acontecer. É como se Jesus colocasse sobre você um escudo onde nada, nenhum mal fosse chegar nunca para você, porque senão você não é crente, senão você não crê em Jesus. Fala, meu querido, seguir a mensagem da cruz, ser um discípulo de Cristo, muitas vezes vai significar sofrimento. Muitas vezes vai significar dor. O próprio Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições. Então, meu querido, não acredite nesse evangelho onde você não carrega a cruz. Onde carregam a cruz para você, ou onde você faz uma cruz adaptada ao seu gosto, adaptada ao seu jeito. Não, eu sigo Jesus, mas eu carrego uma cruz, a minha cruz ela tem que ser pequena. Cruz de bolso, eu não posso carregar, o meu sofrimento ele tem que ser pouquinho. Eu adapto Jesus e adapto o sofrimento que implica a mensagem do evangelho às minhas vontades. Isso não pode acontecer. Porque a morte na cruz, carregar a sua cruz, significa ter um sofrimento. Esse sofrimento não era amenizado dependendo de quem era o culpado, de quem era o condenado. Era o mesmo sofrimento para todos. Muitas vezes até maior. Para Jesus foi até um pouco mais, porque eles queriam zombar de fato, para que se cumprissem as profecias. Mas era uma morte dolorosa e lenta. Meu irmão, não creia num evangelho onde você não vai passar por aflições. Porque Jesus não nos prometeu isso. Ser discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus, muitas vezes, é ir na contramão do mundo. 100% ir na contramão do mundo. Quando o mundo afirma coisas que a Bíblia não afirma. Quando o mundo quer nos fazer acreditar em coisas que Jesus nos diz para que nós não acreditemos. Para que nós acreditemos sim nas palavras dele. Não nas formas como o mundo quer que nós enxerguemos a Jesus. Como o mundo quer que enxerguemos o sofrimento de Jesus. Ou o sofrimento pelo evangelho. As pessoas hoje em dia querem uma cruz light. Uma cruz fácil. Mas não. Não é isso que Jesus diz para que você seja um discípulo dele. Porque você tem que carregar a sua cruz. Muitas vezes sofrer pelo nome de Jesus. Ser açoitado pelo nome de Jesus. As pessoas muitas vezes vão te olhar diferente. E vão te olhar diferente negativamente. Vão te olhar muitas vezes de forma, nossa, mas ele é muito retrógrado. Nossa, ele precisa se atualizar. Nossa, olha a forma como ele pensa. Isso para o mundo de hoje está errado. Realmente. Muitas vezes as coisas que Jesus afirma para o mundo de hoje está errado. Porque o mundo jaz no maligno. Porque as pessoas elas querem adaptar a cruz. Não adapte a cruz, meu irmão. Para ser um discípulo de Jesus, você precisa carregar a sua cruz e ir após ele. Seguir as mesmas pisadas. Seguir pelo caminho que Jesus deixou. O caminho da cruz. De carregar a sua cruz. De ir após Jesus. De ser um seguidor. De ser um discípulo de fato. Precisamos de um certo tipo de sofrimento. Precisamos muitas vezes, e vamos muitas vezes, sofrer. Pelo nome de Jesus. Pelo amor ao evangelho. Porque aí, esse certo tipo de sofrimento, quando nós temos o certo tipo de amor, o amor a Deus acima de todas as coisas, nós sofremos este certo tipo de sofrimento com alegria. Porque nós sabemos que há uma glória maior. Há uma coroa maravilhosa para nós reservada no céu. A salvação das nossas almas já foi garantida por Cristo. Já foi garantida por Cristo na cruz. E nós temos esse certo tipo de sofrimento com alegria. Os versos 28, 29 e 30, Jesus conta duas histórias. Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, não primeiro se assenta e avalia o custo,
e avalie se tem os recursos necessários para edificá-la. Essa primeira parte, quando Jesus fala de construir uma torre, quando Jesus fala sobre uma construção, muitas vezes as pessoas elas começam a construção por empolgação, por entusiasmo. Elas começam, não, vamos, que vai dar tudo certo, vamos, e elas não sentam e calculam o custo do empreendimento e não avaliam se eles vão ter recursos necessários para terminar aquela construção. Meu querido, ser um discípulo de Jesus tem que ser um ato de reflexão. Um ato onde você constantemente está refletindo a respeito daquilo. Não envolve só o entusiasmo da construção. Não, vamos, porque um processo de construção, meu querido, é um processo demorado. É um processo onde você precisa avaliar todos os custos, onde você precisa sentar e racionalmente e pensar sobre a construção. Ser discípulo de Cristo, seguir a Jesus, não pode ser só um processo de euforia, não pode ser só um processo de entusiasmo, um processo meramente emocional. Nós precisamos calcular os custos, saber o custo do empreendimento de ser um discípulo de Jesus, de ter um discipulado de Cristo. Isso deve ser pensado, porque as nossas emoções, elas oscilam. Nós não podemos depender única e exclusivamente daquilo que nós sentimos, das nossas próprias emoções. Nós precisamos estar com a mente firmadas em Cristo, com o coração firmados em Cristo, para que quando o dia mal vier, para que quando os momentos ruins vierem, quando as partes difíceis de uma construção vierem, da construção da nossa fé em Jesus Cristo, nós estejamos alicerçados na rocha, nós possamos pesar os custos de ser discípulo de Cristo. Ao contrário do rei, que o que ele fez? Ele ia partir para guerrear, e ele primeiro sentou para analisar se com 10 mil ele poderia vencer os 20 mil soldados. Se ele viu que não poderia, o que ele fez? Ele mandou uma comitiva na frente para fazer um acordo de paz. Ele não tomou uma atitude meramente emocional. Ele não tomou uma atitude baseada no entusiasmo da guerra. Ele teve que decidir entre a reputação dele e a vida dele. E o que ele escolheu? Ele escolheu a vida dele e a vida do povo dele, dos soldados dele. E ele mandou uma comitiva de paz. Ele o quê? Ele pensou, ele pesou os custos e viu, falou, peraí, eu não consigo, não posso, desse jeito não dá. Eu preciso fazer de uma forma diferente. Ele resolveu a situação. Isso mostra o contraste entre o construtor insensato e o rei sábio. Porque o rei analisou. O rei pesou os custos de uma guerra. O que aquela guerra poderia custar a ele? E ele tomou uma decisão sábia. E poupou a vida dele e de muitas outras pessoas. Meu irmão, seguir a Cristo não pode ser... O custo de um discipulado não pode ser meramente emocional. Não pode ser meramente eufórico. Nós não podemos ser guiados unicamente pelos nossos sentimentos. Porque muitas vezes na caminhada cristã, você vai sentir que não dá, mas você precisa ter fé. Você precisa ter fé e precisa crer com a sua mente, contra todas as expectativas, com fé de que o Senhor, Ele é sobre a sua vida. De que o Senhor é quem te sustenta, que independente daquilo que você está vendo, daquilo que você está sentindo, Jesus está com você e você vai atravessar. Isso é o custo de ser um discípulo de Jesus. Você não pode ser uma pessoa que é levada por ventos, por qualquer sentimento, por qualquer coisa que você está sentindo. Você precisa avaliar os custos de seguir a Jesus, porque seguir a Jesus tem um custo. Vai te custar muitas vezes você não ser bem-vindo em alguns lugares. Vai te custar muitas vezes você ser olhado pelas pessoas de forma diferente, de forma negativa. Porque você não acredita no mundo como elas acreditam. Porque você tem uma visão diferente do mundo. Você tem uma visão diferente da vida. Você tem uma visão diferente. Você olha
o mundo pelas lentes de Cristo. Você olha o mundo através dos olhos de Jesus. E isso traz um custo. Não tome a decisão de seguir a Jesus baseado na emoção, na euforia de seguir a Jesus. Avalie os custos. E os custos, meu irmão, muitas vezes o sofrimento, coisas que nós passamos aqui, ser açoitados, ser perseguidos por causa de Cristo, isso não é nada comparado com a glória que nos há de ser, que nos está reservada, com a glória que nos há de ser revelada no céu. Versos 31 e 32, ele fala sobre a questão do rei. Nós falamos disso nos versos 31 e 32, verso 33. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. É muito forte isso, meus irmãos. Porque o próprio Jesus diz que todo aquele que não renunciar tudo o que de mais estimado possui, aquele que não estiver disposto a amar a Cristo, acima de todas as coisas, a renunciar às suas próprias vontades, a renunciar tudo, servir a Cristo, ser um discípulo verdadeiro de Cristo, nos custará tudo. Tudo. E, meus irmãos, quando eu digo tudo, eu falo, não, eu não posso deixar, alguma coisinha minha de fora, alguma preferência minha, eu não posso deixar, poxa vida, eu gosto tanto mas eu não posso deixar isso de fora, meu querido, não. Jesus diz, assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que de mais estimado possui. E nisso nós chegamos num certo tipo de desapego. Jesus exige de nós, para que nós sejamos verdadeiros discípulos, para que nós não sejamos as pessoas da multidão, as pessoas que ficavam impressionadas com o que Jesus poderia fazer, mas não criam de fato na sua mensagem e não viviam conforme Jesus exigia que elas vivissem. Nós precisamos renunciar a tudo. Tudo. Tudo o que nós mais estimamos. E colocar Jesus em primeiro lugar. Colocar Jesus acima de todas as coisas. Se você não fizer isso, meu querido, se você não renunciar no seu coração aquilo que que você mais ama, tudo aquilo que você mais estima na sua vida, você não pode ser considerado um discípulo de Jesus. Isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra, é o próprio Jesus quem diz. Meu irmão, eu repito, ser um discípulo de Cristo nos custa tudo, toda a nossa vida. Nós devemos, para ser discípulos de Jesus, entregar o nosso caminho a Jesus. Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Porque nós cremos que Ele faz todas as coisas. É ter uma rendição completa e total. Saber que muitas vezes nós precisamos nos desapegar de sonhos. Muitas vezes nós precisamos nos desapegar de objetivos que nós temos. Que nós achamos com a nossa visão de que aquilo é o melhor para nós. Mas Deus fala que Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Por isso nós devemos nos desapegar completamente de nós mesmos, no sentido de que quem controla a nossa vida, quem sabe o nosso amanhã, é Deus, é Jesus. Basta a nós saber que a cada dia basta o seu próprio mal. E confiarmos, e termos um desapego total. E confiarmos que todos os nossos planos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, nós temos. Não, meu irmão, não estou falando aqui para você não sonhar. Eu não estou falando aqui para você não ter objetivos, para você não ter metas, mas você deve entregar todas elas a Deus. E saber que se elas vão se realizar ou não, isso está nas mãos dele, não está nas suas. Porque ele tem planos para a sua vida. Ser um discípulo de Jesus é viver conforme Cristo quer que você viva, não da forma como você quer viver a sua vida. Não da forma como eu quero viver a minha vida. Servir a Cristo, ser um discípulo de fato de Jesus, implica em desapego total
desapego total de nós. Desapego total das nossas vontades, dos nossos desejos, de tudo. É deixar tudo nas mãos do Senhor. Porque o sal, ele é bom, mas ainda se ele perder o sabor, como restaurar o sabor? Não serve nem para o solo, nem para adubo, mas para ser lançado fora. Porque se nós dissermos que nós somos discípulos de Jesus, e nós não temos o amor a Cristo acima de tudo, nós não sofremos muitas vezes pela mensagem da cruz, nós não passamos muitas vezes perrengues por conta do Evangelho, por ter posicionamentos alinhados com a palavra de Deus, quanto a assuntos que as pessoas querem que nós creamos o contrário da palavra. Se nós não tivermos o desapego de nós mesmos, das coisas materiais, de todas as coisas que envolvem a nossa vida, envolvem o nosso mundo, nós não seremos o tempero do mundo. Nós não seremos o sal da terra. Nós não serviremos para nada. Nem para solo, nem para adubo, nem para nada. Serve apenas para ser lançado fora. Meu irmão, ser discípulo de Jesus é ser sal da terra, é ser diferente, é dar tempero ao mundo. Não o tempero que eles querem que nós sejamos. Não o sal que eles querem que nós sejamos, mas o sal de Cristo. O sal de Jesus. O sal que tem o sabor de Cristo. O tempero diferente. Nós precisamos ser o que dá sabor ao mundo. O que dá um sabor diferente, não as questões, as coisas insossas, não as coisas sem sabor do mundo, que seduzem, que enganam, mas que no fim trazem morte, que no fim não nos fazem discípulos de Jesus. Nós precisamos ser discípulos de Cristo, para que nós sejamos o tempero do mundo, para que as pessoas saibam e creiam no Evangelho. Para que as pessoas conheçam o amor de Deus, não como elas querem conhecer o amor. Não com a ideia do que as pessoas acham do que é amor. Mas aquilo que Cristo revela na sua palavra. Aquilo que Cristo nos coloca como a nossa regra de vida, a nossa regra de fé. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus implica nessas condições, ter um certo tipo de amor, o amor a Cristo acima de todas as coisas. Estar disposto a sofrer muitas vezes pela mensagem da cruz, a sofrer pelo Evangelho, a sofrer por amor a Jesus. E ser desapegado totalmente de nós mesmos e das coisas deste mundo. Você tem sido um verdadeiro discípulo de Cristo, meu querido? Pare para pensar. Você tem sido um verdadeiro discípulo de Cristo? Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Em algumas situações você tem se posicionado como a palavra pede que um discípulo de Cristo se posicione e tem enfrentado oposição? Como tem sido a sua vida? Você tem confrontado o mundo quando você é solicitado a confrontar? Ou você tem andado conforme as ideologias do mundo? Ou você tem andado conforme a cartilha daquilo que o mundo diz que é amor, daquilo que o mundo diz que é certo, daquilo que o mundo diz que é justiça? Como você tem andado? Você tem sido um verdadeiro discípulo de Cristo? Nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. O que servir a Jesus tem nos custado? O que servir a Cristo tem nos custado, meus irmãos? Tem sido muito fácil para você? Para mim? Tem sido muito fácil para nós viver a mensagem da cruz? Será que nós não somos confrontados pela palavra? Nós não somos confrontados por viver de forma diferente da do mundo? Se nós vivemos uma vida muito tranquila, uma vida onde nós dizemos que afirmamos as verdades do Evangelho e nós não sofremos oposição de ninguém, nós não temos oposição em lugar nenhum, talvez não estejamos servindo a Cristo como se deve servir. É uma coisa para pensar. Ser discípulo de Jesus
Não é servir a um Jesus criado por nós. Não é servir uma imagem de Jesus. Aquilo que a gente acha sobre Jesus, aquilo que o mundo acha sobre Jesus, que Jesus é um grande mestre da moral, que Jesus, ele é um Jesus quase até hippie. Um Jesus que aceita qualquer coisa. Não, você vem do jeito que está e continua do jeito que está. Jesus é paz e amor. A gente não acredita num Jesus conforme as ideologias, conforme as nossas convicções a respeito de Jesus. Nós acreditamos no Jesus da palavra. O Jesus que Deus revela através das Escrituras, que essa é a verdade. Porque a palavra é a verdade de Deus. E nela está aquilo que Jesus quer para nós. É servir a Cristo como Ele se apresenta, não como nós achamos que Ele é. É imitá-lo. É imitá-lo. E imitar aqueles, os apóstolos e tantos grandes homens, que pela misericórdia do Senhor, o Senhor usou grandemente. Imitar o exemplo dessas pessoas. Para que nós sejamos como eles foram. Como Paulo dizia, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele não colocava ele em primeiro plano, mas ele colocou, me imitem porque eu imito a Jesus, então me imitem. Que nós possamos ser esses discípulos, meus irmãos. Que nós possamos ser de fato discípulos de Jesus, que amam a Jesus acima de qualquer coisa. Que amam a Jesus acima de qualquer coisa. Que estão dispostos a sofrer perseguições por amor a Cristo. E que são desapegados completamente de todas as coisas. Meu irmão, se abandone nos braços de Jesus. E você não vai perder nada. Muito pelo contrário. Todo o sofrimento, todas as situações difíceis que um dia, porventura, nós venhamos passar por amor ao Evangelho, assim como tantos outros sofreram. Nada disso é comparado à glória de Deus, a adorá-lo eternamente, a servir a um Deus maravilhoso, que tudo nos deu através de Jesus. Nos deu o que é mais importante, a salvação das nossas almas. Eu quero te convidar nesta noite a ser um discípulo de Jesus. Você não vai perder nada, meu querido. Porque quando nós entramos para a família de Jesus, quando nós somos filhos de Deus, tudo o que nós temos não é nosso. Nem a nossa própria vida, mas é nossa. Nós vivemos na exclusiva e total dependência do nosso Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, Igreja de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe.